gente poderia começar essa entrevista você falando um pouco se realmente os ciganos surgiram na Índia, como foi que eles partiram mundo afora? Certo, olha, há um equívoco grande quando se fala de história cigana, porque a maioria dos historiadores afirmam que os ciganos vieram da Índia, mas só se relata a Índia só se relata a saída deles no ano 1000 depois de Cristo. Antes disso tem pelo menos 3.000 anos atrás. Então seria onde é hoje a Síria, Jordânia, parte do Iraque, os chamados povos irano-mediterrâneos. Foi ali que a formação básica dos ciganos se deu ali. Tem muitas pessoas que acham que o nomadismo dos ciganos se dá por vontade. Eu não gosto de acampar no mesmo lugar. Isso não é verdade. Isso se originou por causa da perseguição. Então os ciganos estavam bem quietinhos no lugar deles, aí chegou um conquistador e tomou a terra deles. Aí eles foram para outro lugar. E assim isso virou um efeito dominó, um efeito cascata. Então isso acabou se integrando na cultura cigana, esse nomadismo, pelas perseguições. Até hoje, eu sou um cigano semi-nômade. Eu tenho uma casa, mas vivo viajando. Tem alguns acampamentos que estão no mesmo lugar há mais de 20 anos. Tem outros que são itinerantes. Você acaba ganhando esse gosto pela estrada, entendeu? Mas é errado a pessoa achar que o nomadismo cigano sempre foi uma questão de vontade. Isso se originou da perseguição. Olha, a gente sabe que com o avanço da tecnologia, hoje em dia tudo é mais fácil, tudo acaba se modernizando. A cultura cigana, ela tem sofrido uma alteração com relação a isso? A gente, por exemplo, nas peças que vocês falaram dos museus, vocês tiveram que parar um pouco de fazer, porque as pessoas não valorizam mais. Mas com relação à cultura no geral, ela teve que ser mudada ou vocês continuam preservando? Olha, o que acontece? Não tem como você brigar contra o progresso da tecnologia. Quem não gosta de conforto? Quem não gosta de uma televisão de plasma? Quem não gosta de um computador? Isso é fundamental para os dias de hoje. Então, o que a gente fala e briga pelas novas gerações é que elas estudem, que antigamente, por exemplo, a mulher não ia para a escola. O filho aprendia a conhecer números, era o suficiente. Então, o que acontece? A quem possa interessar uma cultura com ignorância? A ninguém. Então nós passamos para as novas gerações que, por mais que haja tecnologia, haja progresso, eles podem se adaptar ao progresso, estudar, ir para uma faculdade, se formar, sem perder as suas raízes ciganas. Com essas raízes ciganas, o respeito aos idosos, o respeito às crianças, que isso estão no mandamento cigano. Porque um povo que não respeita o passado e não respeita o seu futuro, não existe. Ao mesmo tempo que às vezes nós nos vestimos todos de negro, uma questão de respeito, uma questão mais de, como eu posso te falar, de serenidade, tá? Hoje, por exemplo, eu tô com uma camisa, tem salmão, é rosa, pô, cigano usando rosa, você vê que não tem isso. Meu parceiro tá com uma camisa preta com bolas brancas, quer dizer, eu tô com uma calça escura, estou com minha bota. A vestimenta vai muito do humor do cigano. As ciganas sempre muito coloridas, sempre resguardando as pernas, o ventre. Você vê uma cigana amamentando no acampamento cigano, é a coisa mais fácil do mundo, mais simples, não causa estardalhaço nenhum. Mas você nunca vai ver uma cigana mostrando um joelho nas barracas, você nunca vai ver uma cigana mostrando a barriga. Nós estamos em vários países e a língua permanece até os dias de hoje. A língua cigana, o romanê ou o caló, ou calé para quem preferir. Então isso não tem esse perigo, nós nos comunicamos nesse dialeto, falamos no dialeto. Isso não morreu. A nossa música, mais rica do que nunca, a nossa culinária, nossas festas, nossos mandamentos são seguidos até os dias de hoje. Onde o perigo de se perder isso? Vai se perder se não colocamos isso em prática. Então por que se ocultar? No passado existiam perseguições, maus tratos, concordo em se esconder, mas nos dias de hoje não tem porquê. Se todo mundo gosta da cultura cigana, por que nós vamos ocultar? E caso escondêssemos isso, estaremos sendo preconceituosos também. E a gente luta justamente contra o preconceito. Existem os pratos típicos ciganos. Sarmá, o chairo, que é servido dentro do samovar,
Existem algumas bebidas típicas, alcoólicas dos ciganos, vinho. Dependendo de onde se originam os ciganos, eles gostam de vodka, gostam de rum, gostam de whisky. Mas isso é mais da região. Cigano Calon no Brasil adora carne, adora uma mesa farta, adora fruta, adora pães, entendeu? Não dispensa uma boa garrafa de vinho, às vezes uma chimbeira, que é aguardente, entendeu? Isso é muito regional. Música cigana, o nosso acervo, vamos dizer assim, é o mais completo do mundo, porque nós pegamos tudo de todos os povos, de todos os períodos, de todos os tempos. Então, nós temos influência russa dos violinos, os acordeões russos, nós temos os cravos, as violas flamencas, os carrons, que muita gente pensa que é espanhol e são peruanos. Então nós temos essa influência, os pandeiros, que todo mundo fala dos italianos, mas os ciganos no Oriente já utilizavam os pandeiros com fitas coloridas. Toda essa influência que foi absorvida, a cítara da Índia também, tudo isso que foi absorvido, eles traduziram isso em música e adaptaram, como o flamenco, por exemplo. O flamenco não foi os ciganos que criaram o flamenco. Quando eles chegaram na Espanha, o flamenco já existia. Só que nós costumamos falar que os ciganos deram alma ao flamenco. Que eles colocaram, o flamenco não era cantado, eles colocaram o cântico e as danças, eles animaram mais as danças. Colocaram o cântico, os lamentos. Por isso que eu falo que toda música no mundo hoje tem a influência cigana. Cada cigano escolhe a sua religião, não existe uma imposição. Temos ciganos que são... eu tenho tios que são pastores evangélicos, da igreja quadrangular, da igreja pentecostal e da igreja Filadélfia. Isso no sul do país. Quer dizer, é errado achar que cigano é religião. Cigano é etnia. Conheço ciganos que, como a minha família, uma boa parte é evangélica, conheço ciganos muçulmanos, conheço ciganos que são católicos, fervorosos, conheço ciganos que são bandistas, candomblecistas. A religião é livre, cada qual escolhe a qualquer. O casamento ainda hoje é uma coisa meia séria junto aos ciganos. Não são todos obrigados a casar com ciganos, mas na sua grande maioria os casamentos se dão com ciganos. Uma mulher que quer casar com um cigano, ela tem que se submeter às normas da família do marido dela. E na tradição cigana, quando uma mulher casa, ela passa a ser da família do marido. Por isso o dote, por isso todo aquele cerimonial. Então ela passa a ser parte da família do marido. Tá? Então ela tem que aceitar as normas da família do marido. Esses costumes ainda continuam acontecendo? Ainda hoje. Ainda hoje o maior orgulho para um pai, quando ele casa uma filha, é mostrar que ela é virgem. Tem um dos cerimoniais, que é no terceiro dia de festas, mostrar o lençol manchado com o sangue da virgindade da filha. É o pai da noiva que quer fazer isso. Machismo? Não. Estupidez, burrice? Não. O maior orgulho para um pai é poder mostrar para a sociedade cigana que essas festas são fechadas só para os ciganos, tá? Que ele soube honrar a família dele, ele soube dar princípios de moral para a família dele, ele soube explicar para a filha dele que ela deveria se resguardar para o marido dela, para o homem que vai acompanhar ela durante toda a vida dela. E isso é muito bem aceito. Então, aquele sangue mostrado não é um ato machista, é quase como se um troféu. Ele está provando para a sociedade cigana que ele soube cumprir o papel dele. Um dos mandamentos ciganos, jamais perder o dom da adivinhação. Ou seja, isso é passado de mãe para filha. Então, as ciganas, quando elas mexem com oráculos, mexem com qualquer tipo de oráculo, isso sempre, na tradição, é passado de mãe para filha. Tá? E isso não é porque, além de ser o trabalho das ciganas, isso é um dos mandamentos. Nunca perder o dom da adivinhação.